Beleza, gente? Na paz? Tudo tranquilo? Vou começar, graças a Deus. Vou começar exibindo, mas a primeira coisa, e aí? Vocês conseguiram? Tinha aquela tarefinha lá de escrever um texto? Alguém escreveu, aproveitou o final de semana, exercitou aí? Como é que foi? Alguém? Ninguém? Ixi, eu acho que eu faltei essa aula aí, hein? Eu escrevi. Beleza, tentem aí bolar um texto aí pra gente. Eu escrevi uma coisa. Ah, escreveu? Você escreveu? Desculpa, Samuel. Escrevi. Então vamos lá, Samuel. Foi. Então, deixa eu botar aqui deixa eu aqui na tela aqui. E opa, aqui não. Aqui. A gente tinha essa figura aqui, né? E a ideia era escrever um texto com qualquer dos 5 objetos. Manda lá, Samuel. Deixa eu ver se era isso mesmo. Tá aqui. Então, minha ideia foi fazer tipo um trecho de uma história, né, sem contexto mesmo, na verdade, mas é lá, né? Vamos lá. Não há nada mais prazeroso que uma bela xícara de café harmonizada com chocolate amargo. Era o que eu pensava naquela manhã. Ainda mais na companhia do Frajola. Ele não é muito esperto, mas é um excelente gatinho. Enquanto ele se distrai com o desenho passando na tela do notebook, um vislumbre veio na minha mente, de que mesmo que a falta de grana, existem algumas coisas na vida que valem a pena. Uma manhã linda, o prazer gastronômico e uma boa companhia podem mudar o rumo de uma história. Olha só, cara. Oh, E galera. Aplausos Aplausos aí, moçada. Porra. Moleque é brabo mesmo, hein? Que isso, mano. Que isso. Da hora. É isso aí, cara. Porque, assim, qual é a ideia desse exercício, né? É um exercício... Luizão, eu vou ter que... Ah, beleza. Qual é a ideia desse tipo de exercício, né, gente? É que quando você está criando, quando vocês estão criando livremente, né? Geralmente vocês estão motivados por alguma coisa, né? Então, eu digo assim, você tem uma motivação, é uma parada que está acontecendo ali e tal, né? E aí você... a coisa assim, pode até não fluir no sentido de nem sempre é fácil você encontrar as palavras, né, e tudo, casar com ritmo, essa coisa toda e tal, mas você sabe, você tem mais ou menos um caminho, né? Agora, quando a gente escreve o projeto cultural, assim, acontece um negócio que é uma coisa parecida, né? Ela é parecida com esse processo de criação de um rap, de um trap ou de qualquer outra música, né? Como eu disse, a ideia nossa o nosso conceito é contar uma boa história, né? Como o Samuel contou para a gente agora, né? E uma coisa legal na história do Samuel é que é uma história simples, uma história que deu para entender, formar as imagens, né? Essa coisa toda. E num projeto, a gente tem que tentar fazer isso, né? Criar as imagens para o nosso parecerista, de uma forma simples, né? Que ele entenda o que a gente está querendo fazer. Mas, aqui, eu até tenho um exercício onde eu apresento uma quantidade maior de elementos, sabe? Mas, assim, eu disse assim, não, aqui eu vou colocar uma imagem com uma quantidade maior de elementos eu vou contar uma quantidade menor, porque a quantidade menor de elementos, às vezes, dificulta, assim, a montagem das ideias. Você tem menos alternativas para você criar.
E num projeto cultural, você tem isso, você às vezes não, muitos dos elementos do projeto, você não tem muita margem. Você tem que ser criativo com poucas coisas, com poucos elementos, né? Há uma... até neste último edital, o Ravel até acompanhou as nossas dificuldades, até, que aconteceu uma coisa, inclusive, que está sendo um exercício para todos nós, é que na parte de justificativa, aquele momento onde você vai defender o seu projeto, né? Várias partes são mais técnicas do projeto, essa coisa toda, tem uma linguagem própria, mas na parte de justificativa é aquele que você explica, né, para o parecerista o que você está querendo com aquilo, porque é importante o seu projeto, é onde realmente você vai largar o texto ali, né? E agora o FAC limitou a 5.000 caracteres. É uma quantidade pequena de caracteres, muitas vezes, para você explicar tudo o que você quer, né? Só para ter uma ideia, Samuel, não sei se você escreveu texto mesmo ou está no computador? Esse texto que você escreveu. Eu fiz nas notas do celular mesmo. Nas notas do celular. Beleza. Aí não dá para contar, né? Que eu ia perguntar quantos caracteres tem. Não sei se você tem essa possibilidade de contar. Mas é isso. Agora a gente tem 5.000 caracteres para defender o nosso projeto, né? Eu até faço uma analogia. Imagina o seguinte, que você é um advogado que tem que defender alguém inocente lá, que está sendo acusado, de repente, de um crime, e você tem 5.000 caracteres para explicar prova e explicar por que o cara não estava ali na hora, porque ele tem um álibi, essa coisa toda e tal. É uma tarefa, é um exercício grande para você construir, né, uma certa objetividade. Então, beleza, legal, muito bom, Samuel. E aí, quem não escreveu aí, tenta aí bolar uma história, a gente ainda tem até amanhã para a gente poder brincar com esses textos, beleza? Então, vou voltar. Beleza. Massa, então vamos lá. Vou voltar para aqui, para sempre lembrar essa nossa sequenciazinha, né, de trabalho, tá? A gente está aqui, a gente já passou concepção, resumo, e a gente está indo no cronograma, tá certo? Aqui eu poderia dizer que tem um pedaço, aqui um intermediário, uma passada intermediária aqui antes, entre o resumo e o cronograma. O que é que a gente bolou nessa história aqui? Vamos lá. Daqui. Nós temos os dados do projeto. O nosso projeto é um festival de rap, trap e outras paradas. Vai estar sendo escrito pelo MC Dream Dream. A concepção dele foi um festival como não, né, gente? Peraí. Com 2 atrações nacionais e mais 8 artistas locais na cena do rap, trap, drill, boom bap, etc. E o nosso resumo é um festival em 2 dias, sendo que em cada dia ocorrerão 4 espetáculos dos rappers locais e um espetáculo do rapper nacional. Será composta uma comissão curadora com 3 rappers de notória trajetória nacional, que irá escolher as atrações. A seleção se dará inicialmente com o envio dos trabalhos em plataforma online. Também será contratado DJ para abertura e para os intervalos das apresentações. Então, esse aqui foi o nosso resumo, certo? E aí, desse nosso resumo, nós construímos um cronograma, tá? O detalhamento do projeto, a curadoria. Eu tô relembrando, né? Porque faz alguns dias que a gente viu isso daí, né? Então, a gente construiu esse cronograma, onde primeiro fez um detalhamento com a equipe, depois a gente fez uma reunião com a curadoria, que montou o regulamento, finalmente a contratação das atrações nacionais, a gente tem que fazer isso com antecedência, né? Definição do local do festival, levou um tempinho aqui, para a gente calcula que vai levar um tempinho, porque a gente vai fazer visita técnica, vai pedir autorização, eventualmente vai pagar taxas, elaboração da identidade visual do projeto, né? A imagem, a ideia geral do projeto, que a gente vai ter, definição de cores, o logo,
a logomarca, a primeira vez que a gente está fazendo o projeto, a produção do site, que dependia da logomarca, né, da identidade visual elaborada, construção das mídias, que também dependia dessa identidade, elaboração das peças de divulgação, flyers e teasers, inscrição, ou seja, o período de inscrição, porque a gente diz que as nossas atrações locais vão ser, da forma como, inclusive, foi feito no Produzindo Sonhos, vai ser por meio de uma seleção na internet, né? Então, a gente tem um período de inscrição de 1 mês aqui, que a gente determinou em 1 mês. E aí tem o processo de seleção e, finalmente, divulgação das atrações, que inclui as atrações locais e as atrações nacionais, né? Então, a gente levou 1 mês aí para organizar a parada toda e, finalmente, realizar o festival na fase de produção. E, na pós-produção, a gente repercutiu, né, imagens, fotos, essa coisa toda que a gente repercutiu. Desculpa. E nós, finalmente, elaboramos o relatório final para o FAC, levando ao todo 4 meses. Lembrando que, nessa estrutura de cronograma do FAC, nós temos aqui o FAC, o formulário do FAC, ele pega esse pedacinho aqui, que é atividade geral, descrição, local, né? E sempre mês inicial, mês final e semana final. Essa outra parte aqui foi um recurso que eu bolei para facilitar, né, a gente visualizar o projeto aí de forma gráfica, porque essa visualização aqui é um pouco limitada, além de já ter a limitação da escala, que é 1 semana. Beleza? Bom, então aqui a gente já sabe por que a gente fez isso aqui, porque o cronograma é a forma que nós conseguimos visualizar todas as ações do projeto. E a partir dela, nós começamos a deduzir os recursos. Então, lembrando que eu falei recurso, né? Basicamente, nós temos recursos humanos e recursos materiais, beleza? Então, olha só. Então, nós temos aqui a comissão curadora, que são 3 rappers, tá certo? As atrações locais, né? Que são 8 rappers, produtora executiva, assistente, ou seja, nós fomos listando aqui, né? Quais eram os recursos que nós precisávamos, tá? Para realizar o nosso projeto. Isso não quer dizer que a gente venceu tudo, pode ser que a gente até chegue à conclusão que, no decorrer, que a gente precisa de mais alguma coisa. E aí, finalmente, agora nós vamos chegar ao famoso orçamento, que geralmente assim, a galera geralmente tem orçamento e tal, não sei o que e tal. E vocês vão ver que, na verdade, cara, quando a gente bola dessa maneira aqui, ou seja, a gente passa por essas etapas aqui, que foi a concepção, o resumo, né? Construiu o cronograma, e, finalmente, a gente listou, pelo menos, os recursos básicos do projeto, a construção do orçamento, ela se torna uma coisa muito mais simples, tá? Muito mais simples. Então, da mesma forma, olha só, quero chamar a atenção de vocês agora para uma coisa. Nós listamos algumas ações de pré-produção, de produção e de pós-produção, certo? Bom, as ações, quando a gente fala ação, a gente está falando alguma coisa vai acontecer no tempo, né? E essa alguma coisa, na verdade, ela precisa, né, eventualmente, de recurso material e de recurso humano, né? Principalmente os recursos humanos. E no cronograma, a ideia de fazer o cronograma é que, assim, nós vamos deduzir alguns recursos aqui, né? Nós deduzimos, inclusive, nessas listas aqui, nessa lista, né? Quais eram os recursos que nós precisávamos. O clássico aqui, por exemplo, nós precisamos de elaborar a identidade visual. Qual foi um dos recursos que nós listamos aqui? Ó? Foi o designer, web designer, né? Gestão de mídias, tá certo? Cinegrafista, fotógrafo, editor de vídeo, tá certo? Tudo está aqui nessas ações aqui que a gente já indicou. E o legal, quando a gente faz o cronograma primeiro, é porque nós
começamos a quantificar também. Olha, nós vamos dizer o seguinte, a curadoria são 3 semanas, né? A contratação das atrações nacionais, beleza, isso aqui é trabalho de quem for fazer a produção. Definição do local também, mas envolve custos também. Elaboração da identidade visual, 2 semanas. Então, a gente já começa a quantificar algumas coisas, né, nos nossos recursos. Quando a gente lista aqui, a gente não necessariamente está definindo tempo ou definindo valores, tá? Isso aqui é mais para a gente começar a ver o que a gente precisa para realizar, sem nenhum compromisso ainda de falar quanto tempo nós vamos utilizar, qual é a quantidade desse recurso e nem o valor dele. Aí, finalmente, nós chegamos ao orçamento. Esse aqui é o orçamento FAC, né, gente? Lembrando sempre que o nosso foco aqui são os projetos do FAC, né? A gente quer sempre reforçar o FAC, fazer com que ele se torne mais amplo e acessível, né? E por uma outra coisa que eu já falei para vocês também. Quem faz projeto para o FAC consegue, em função, eu não digo das dificuldades, mas a quantidade de exigências que tem num projeto do FAC, facilita você escrever para várias outras fontes de financiamento. Bom, então vamos ver a carinha disso aqui, certo? Nome do projeto, proponente, isso aí não tem segredo, né? Planilha orçamentária, logo do FAC, e assim por diante. Geralmente aqui vai o nome de um edital. Eu vou colocar aqui, edital multicultural 1 de 2023. Pronto, beleza. Tá? E aqui, vou mostrar, depois eu mostro esse cabeçalho aqui, mas que ele basicamente são resumos do que vão ser lançadas, as informações que vão ser lançadas aqui embaixo, beleza? Qual é a etapa do projeto? Tá? Deixa eu aumentar isso aqui, a gente vai um por um, que vai facilitar. Qual é a etapa do projeto? Vocês veem aqui, ó, pré-produção, produção e pós-produção, tá certo? É a mesma coisa que tem aqui no cronograma, ó. Pré-produção, produção, né, e pós-produção, beleza? Então, tá lá o orçamento. Descrição. Bom, aqui nós temos, aqui eu vou fazer uma alteraçãozinha aqui só, que é o seguinte. Alguém aí tem experiência com planilha? Já usou planilhas Excel ou do Google? Usa planilhas por algum motivo? Pode ser no chat, pode abrir o áudio aí. Sempre quis aprender, Adriano, mas nunca fui atrás, cara. Cara, é uma ferramenta que eu acho que hoje em dia, sabe, Marcos, é uma coisa assim que ela virou meio básico, assim, se você tiver minimamente, você não precisa dominar todos os recursos, né? Assim, eu tenho que me esforçar para aprender um pouco algumas coisas aqui, porque, enfim, faz parte do meu trabalho, né? Esse é o meu trabalho. Então, sempre estou buscando formas de automatizar as coisas, os processos e tudo mais. Vocês vão ver, inclusive, ó, que tem aqui uma aba aqui que é Carcará Tecnologia, que é coisa que eu desenvolvi, que é uma aplicação, são funções, macros, rotinas, que eu já desenvolvi aqui em relação a essa produção né, de planilha. Isso é tecnologia que eu desenvolvi. Mas você não precisa disso. Na maioria do tempo, a gente vai usar o que é básico mesmo de planilha. E, cara, você vai ver que depois que você pega as manhas, cara, mesmo com o básico, você vai lembrar assim, você vai ver que tem problemas na sua vida que você vai, principalmente assim, né? Que está no Google, você pode utilizar elas em qualquer canto, no seu celular e tudo mais, né?
Sim. Então, você vai ver que vai ter muito problema no seu cotidiano, que você vai dizer, cara, isso aqui eu vou meter na planilha e resolvo rapidão, do que ficar rascunhando, calculando, né? Não, com certeza. Na minha rotina sem dúvida, ia otimizar muito a minha vida. Você às vezes preparar uma tabela. Velho, na palestra da Jéssica, ela provavelmente vai falar de um conceito que talvez vocês conheçam, que é o mínimo valor viável, sei lá, um negócio assim. Tem um conceito. Que assim, é aquilo, o que você está entregando, né? Assim, qual é o principal valor que você está entregando no seu trabalho, como músico, como empresa, enfim. E aí, cara, só para você ter ideia, ainda hoje, eu comecei a trabalhar em 2014, 2015, mesmo é que eu estava pegando pesado. 2014 foi um aprendizado, 2015 eu estava pegando pesado nessa área de gestão cultural, né? E, claro, já trabalhava com planilhas e tudo mais. Mas, quer dizer, de 2015, 7 anos, agora é que eu estou migrando para desenvolver um aplicativo mesmo para gerenciar as minhas coisas. Então, quer dizer, eu administrei e ainda administro, talvez 90% do meu negócio, todo baseado nas planilhas do Google. Também tem o seguinte, se o Google morrer amanhã, eu estou completamente falido. É Né? isso que eu ia falar, né? Realmente. Eu vou apostar muito assim que... Mas todos nós, Adriano, todo mundo aqui tá no mesmo barco nesse quesito, né, cara? Realmente. Eu uso muito essa questão dos documentos, né, do Drive, etc. Mas realmente essas planilhas, nossa, cara, adiantaria minha vida. Bom, vamos lá. Então, aqui eu estou usando de um recurso que vai ser o seguinte, só para explicar, eu não vou explicar o que é o recurso, mas assim, eu quero que agora eu vá ali naquele campo ali, né? Eu vá puxando tudo que eu já lancei aqui, tá certo? Então, vou mudar aqui porque isso está puxando de um outro canto e eu quero mudar. Então, aqui vai ser recursos. Beleza. Beleza. Já está aqui. Então, deixa eu puxar aqui. A gente não vai precisar disso tudo, mas... Olha só, por exemplo, como fica fácil a vida, né? Eu tenho uma lista lá, né? Opa, aqui, dos recursos, tá? Eu queria ela. Antes eu estava puxando de um outro banco de dados. Ó. Eu tenho um banco de dados já de rubricas aqui, grandão, ó. Gigantão, que ele está puxando de um outro canto, de um outro local, essa informação. Ó. Advogado, arquiteto, arte finalista, papel, cinegrafia, aluguel de mesa e assim por diante. Beleza? Aí eu simplesmente fui lá, nomeei aquele trecho aqui, que eu chamei de recurso, beleza? E apontei para isso aqui. Então, ó, aqui já apareceu aqui, ó, tudo que eu lancei lá, naquela aba já lançou. Então, só para facilitar a vida. Porque fazer manualmente isso aqui, copiar e colar, mas já ganhei um tempão, né, nessa história. Então, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte. Eu quero saber quem é o manda-chuva desse negócio. Tá certo? Eu tenho aqui, na primeira etapa, vamos voltar ao cronograma. Na primeira etapa aqui, eu tenho reunião com a equipe. Então, é legal a gente já definir quem é essa equipe, né? Eu falei um pouco dela aqui, a gente falou um pouco dela aqui. Ó. Eu tenho um produtor executivo, eu tenho 4 assistentes, eu tenho designer, né? Essa coisa toda. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa aqui, eu vou dizer, olha, pré-produção, então, a etapa do projeto, pré-produção. Quem é que trabalha na pré-produção? Eu vou começar assim, eu quero saber quem é o cara que vai... É uma prática, tá? Não quer dizer que você precise necessariamente... Na minha cabeça, eu procuro sempre nos orçamentos colocar de uma forma que o analista lá
também entenda mais fácil. Então, geralmente, primeira linha eu reservo ao proponente, aquela pessoa que é o dono do projeto, que no caso aqui eu coloquei aqui por brincadeira o MC Drim, né, que está apresentando esse projeto. Então, ele é o quê? Nesse caso, ele é o produtor executivo, tá certo? Então, na planilha do FAQ, eu tenho a etapa do projeto para produção, eu estou falando do trabalho do produtor executivo na pré-produção, beleza? E eu tenho aqui a justificativa do item solicitado. Bom, o que é justificativa do item solicitado? Parece uma coisa meio redundante. Eu digo assim, o produtor executivo, eu preciso... naturalmente, você pensa, eu vou precisar de um produtor para esse festival. Beleza. Aí você diz, bom, é óbvio na cabeça de todo mundo que eu preciso, mas o FAQ exige que você descreva por que você precisa dessa pessoa. Então, assim, eu vou aqui fazer uma descrição, né? Ou melhor, vamos fazer uma descrição. Quero que vocês ajudem aí. Vou abrir o cronograma aqui, diminuir um pouquinho aqui. E eu queria sugestões do que a gente escreve sobre as funções do produtor executivo. Como é que você descreveria o que esse cara vai fazer? Ele vai conceber, né? Coordenar. Beleza. Coordenar o quê? A equipe. Coordenar a equipe. Certo? Olha só, eu gosto de ser detalhista, eu gosto de escrever um pouco, às vezes, aqui. Assim, para demonstrar que, assim, todas as funções desse cara e tudo mais. Então, a complexidade, às vezes, das atividades dele. Então, assim, está correto, o Marcos. Ele vai coordenar a equipe, né? Coordenar, mas eu sugiro sempre assim, coordenar as equipes de produção. Ele é produtor? Mas tem uma equipe de produção, ele está coordenando. Produção, comunicação, acessibilidade, que a gente sempre vai se preocupar, né? E gestão do projeto, certo? Ok, então essa é a coordenação dele. Agora, ele vai também, olha só, deixa eu ver, para não perder. Não, beleza. Olha só, tem algumas coisas aqui, olha. Por exemplo, a reunião da comissão curadora, né? Então, tem papel do produtor aqui nessa história? O produtor, ele pode, eventualmente, também a gente pode dizer que vai dar suporte à comissão curadora, ou seja, dar o suporte necessário para a comissão trabalhe, tá? Contratação das atrações nacionais. Então, o que ele vai fazer? Né? Contactar e contratar as atrações nacionais. Beleza. O que mais ele vai estar envolvido? Aqui. Mapear e fazer visitas técnicas aos prováveis locais do festival. Beleza. O que mais? Então pode meio que se dizer que essa aba de justificativa é onde a gente pode botar as atribuições práticas, né, desse profissional. Perfeito. Você pensa, assim, aí não tem segredo, gente. É você pensar assim, o que faz o que faz o Ravel no Produzindo Sonhos? O que ele vai fazer? Na hora que você for precisar, o projeto é esse, ele está ali, vai fazer contato. É descrever isso. O que ele vai fazer? O que faz o Rivas quando executa o Brasil Super Barrel? A dona Jane, né?
que eles geralmente trabalham em parceria. O Rivas é o produtor geral e tal. O que ele faz? Não precisa inventar nada. Está ali, quem acompanhar a rotina dele sabe o que é. Fez o corre, entrou em contato com a responsável pelo local, obteve, pagou ali as taxas, não sei o quê. Cara, é isso. Você está falando com alguém, a gente espera sempre que nós estejamos falando com alguém do outro lado que também entende do ofício, né? Então, se você falar, ó, ele teve ali, fez contato com os músicos, blá, 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 essa pessoa é isso mesmo, é isso que o produtor faz, né? Então, não tem segredo. Aí eu tenho um bloco aqui por algum motivo. Deixa eu só fechar aqui, gente. Eu estou recursos sendo consumido loucamente. Estou com o editor de vídeo aberto aqui. Beleza. Nossa. Beleza. Então tá. Então, ainda está aqui, seleção das atrações. Então, beleza, olha, ele fez o trabalho dele, né? Bom, aqui tem uma parada que é o seguinte: justificativa do valor. Então, o FAQ pede justificativa para o item, ou seja, por que você precisa dele, né? Pode até colocar assim, para coordenar, né? Aí, justificativa para o valor. Esquece a história de tabela FGV, que por enquanto eu não vou tratar com isso com vocês, não. Tá? Justificativa do valor. O FAQ, ele pede para a gente dizer o seguinte, olha, você vai pagar para esse cara tanto. Por quê? Qual é o valor? Por que você está pagando 500? Por que você não está pagando 1.000? Por que você não está pagando 250? Por que você está pagando este valor, né? Então, aí entra o que se chamam assim, às vezes, tabela de referência. Você pode utilizar tabelas de referência. Essa é uma partinha até um pouquinho chatinha, né? O que são tabelas de referência? São tabelas onde já os preços já são conhecidos, tá? Então, você tem uma clássica, que é a tabela FGV. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Pronto. Essa aqui é a tabela é uma tabela FGV. Ela foi uma tabela que foi criada pela Fundação Getúlio Vargas com preços de mercado, do mercado da cultura, de recursos que são utilizados no mercado da cultura. Só que ela é muito problemática, na verdade. Ela tem vários problemas, na verdade. Primeiro, quando ela foi feita a pesquisa, ela já apresentou umas distorções. A principal dela é que ela tem muita coisa que é muito ligada à área de cinema. Então, você tem custos mais altos em relação a isso daí. Depois, ela tem algumas coisas que ela não funcionou bem direito, não sei o que foi que aconteceu, não. E já saíram irreais os valores dela. E, por último, ela foi feita, que é um dos grandes problemas dela, ela foi confeccionada em 2012, né? E não foi atualizada pela Fundação Getúlio Vargas. Então, o que o FAQ admite é você poder atualizar com a inflação no período, se você for utilizar alguns itens desses. Mas essa é uma tabela de referência. Imagine o seguinte, você tem o CNPq, que é a Coordenação Nacional de Pesquisa, né, pesquisa e qualificação, um negócio assim, que aí faz mais pesquisa científica. Mas lá tem uma tabela, por exemplo, que se você... Imagina que você resolve fazer um projeto que envolve pesquisa da história do rap de Brasília. Pesquisa mesmo. Você vai ali organizar um projeto, contratar um pesquisador, um historiador, um arquivista, um negócio assim. Pô, lá na tabela do CNPq tem isso, né?
Tem outra coisa, o governo, ele contrata, né? Ele contrata shows, ele contrata estrutura de palco, ele contrata isso tudo. Então, tem essas tabelas que são produzidas a partir das licitações que o governo faz. Então, você pode também utilizá-las como referência. Algumas coisas que são muito comuns, por exemplo, em festival, como esse que a gente está bolando, por exemplo, estrutura de alambrado, estrutura de som, aluguel de gerador, iluminação, né? Às vezes até para um evento do governo que não tem a ver com cultura nem nada, né? Então, tudo isso é contratado pelo governo e você tem nos portais das transparências, você tem os valores. E tem aquilo que é uma coisa que eu sempre digo, que a gente tem que apostar, que você tem o conhecimento também do mercado de quanto é essa remuneração. Geralmente a gente tem ideia de quanto é que sai um show de um rapper, quanto é que sai né, um espetáculo de dança, né? Você pode fazer consultas também, fulano, outras pessoas que já fizeram coisas iguais, quanto é que elas foram remuneradas, outros projetos do FAC podem ser tomados como referência também, né? Então, justificativa do valor. Eu vou colocar aqui, só para ir simplificando nosso trabalho, eu vou dizer que esses são preços praticados pelo mercado. Ou seja, eu estou dizendo para o analista do FAC o seguinte, olha, o valor que eu vou colocar aqui, né, é o que geralmente um produtor executivo para esse tipo de projeto recebe no FAC. Como é que eu fiz isso? Eu de repente posso ter ligado para o Rivas, para a Jane, quanto é que vocês receberam de projetos e tal, esse valor e tal, ou para um outro produtor conhecido, né? E você tem uma ideia de mais ou menos quanto é que é aquele valor. Mas a gente não colocou o valor ainda, só colocou a justificativa para o valor, tá? Provimento. Aí o negócio é o seguinte, só tem duas alternativas. Ou é o proponente, ou são terceiros. O que é proponente, gente? É quem está apresentando o projeto. No caso, é o MC Dream Dream, tá? Como eu disse, a primeira rubrica eu geralmente coloco com o proponente, aquela pessoa que está apresentando o projeto para o FAC. Só tem um proponente, o FAC só admite um proponente por projeto. Então, eu vou colocar o proponente. Todos os outros profissionais serão terceiros, tá? Tipo de despesa. Aí tem uma classificação. Aí o FAC diz se é elaboração. O que é elaboração? O FAC permite que seja cobrado até 5% por elaboração do projeto, né? E aqui eu até falei, não vamos colocar elaboração aqui, mas pode ser que você contrate um profissional e esse profissional elabore. Então, ele pode receber esses 5% de elaboração, tá certo? Se você não contratar o profissional, né, você não precisa colocar essa despesa, mesmo porque o proponente não pode receber por essa rubrica, né, de elaboração. Então, não adianta. Despesas administrativas, tá certo? Então, tem que tomar um cuidado, porque o proponente também não pode exercer só atividade administrativa. Ele está exercendo aqui atividade de coordenação da equipe, logística, né, essa coisa toda. Mas não é despesa administrativa. Despesa administrativa, por exemplo, é o que eu faço, o que a nossa empresa faz, por exemplo, no projeto do Ravel, que é administrar as contas, ver como é que está o saldo bancário, como é que estão os pagamentos, né? Emitir descrição de nota fiscal, ou seja, toda essa série de cuidados, fazer a prestação de conta parcial, a prestação de contas final, e assim por diante, beleza? Não é o caso aqui do produtor, tá? Divulgação também ele não está fazendo, né? E então só nos sobra outros, tá? Então, atividade. E qual a unidade de medida? Bom, esse produtor aqui, eu vou dizer que ele está trabalhando por semana, tá? Essa unidade pode ser semana, de repente um recurso como, por exemplo, combustível, pode ser litro, né? Um cartaz, unidade mesmo, porque é unidade de cartazes, né? Ou de panfletos que você está colocando, né? Quantidade. Bom, aí
quanto eu estou utilizando, raciocina sempre o seguinte, seja recurso humano, que no caso aqui é o produtor executivo, seja material. Quanto eu estou utilizando desse recurso, que no caso é o produtor? Qual é a quantidade? Onde é que eu vejo isso aqui? Eu tenho ideia disso aqui? Lá no cronograma, tá certo? Então, veja bem o seguinte, eu até gosto de colocar no eu gosto de colocar também aqui, vocês veem no cronograma, corrida, a quantidade de semanas aqui corrida, certo? Então, observa o seguinte, vou aumentar aqui, dar o zoom aqui, tá certo? Observa aqui, olha, que a minha pré-produção, ó, tem 13 semanas. Eu vou até jogar uma tintazinha aqui, ó, diferente aqui. Opa, essa aqui não vai funcionar bem, né? Vou botar um verdão mais escuro aqui para ficar mais fácil. Olha só. Então, 13 semanas. 13 semanas, beleza? É a minha pré-produção. Então, eu vou lá no orçamento e vou dizer que este produtor aqui, ó, ele vai trabalhar 13 semanas. E qual é o valor unitário? Bom, então vou calcular ali, eu vou dizer, por exemplo, que ele vai ganhar R$ 500. Então, na pré-produção, ele ganhou, por que R$ 500? Algo em torno de 2.000 por mês, né? Estou entendendo que não é uma dedicação exclusiva, né? A pessoa está realizando outros trabalhos, mas está recebendo 2.000 por ano. É pouco, é muito? Ainda é pouco, eventualmente, pode ser mais, né? Aí a gente vai trabalhar também o orçamento, isso daí. Mas esse é um preço, vamos dizer, médio razoável, tá certo? Então, olha só como é que é. Eu fui lá, coloquei qual é o recurso produtor executivo que eu já tinha listado aqui, tá certo? Aí expliquei o que é que ele vai fazer, qual é a justificativa do preço, que ele é o proponente, tipo de despesa outros, a unidade semana, ele trabalhou 13 semanas que eu tirei do cronograma, tá certo? E o valor por semana é R$ 500, totalizando veja bem, na pré-produção. Eu ainda não lancei os dados, olha, ele vai trabalhar aqui também, e eventualmente até na pós-produção. Ele vai trabalhar na produção também e na pós-produção. Mas, por enquanto, eu só resolvi aqui o problema da pré-produção, beleza? Gente, deu 9 horas, tá? Deu 9 horas. Então, eu tinha falado para vocês, eu preciso dar um break aqui para abrir uma outra sala de um outro evento, tá certo? Então, aproveita aí para tomar uma aguinha, tá certo? Comer aí um pãozinho com manteiga, aí com cafezinho, tá? Mas é coisa assim de 3 minutinhos, beleza? E eu já volto, ok? Aqui.
Opa. Voltei. Alô, alô? Tá. Falou. Opa, bora. Bora, bora? Bora. Tá. Desculpa, Bora. terminei demorando um pouquinho mais, gente. Mas... Só filho. Então, vamos lá. Gente, me diz aí. Tem dúvida sobre isso aqui? Agora é a hora. Vou aumentar aqui. Assim, num primeiro momento pode assustar. Mas depois vocês vão ver que é simples o negócio. Adriano, eu fiquei assim, não é bem uma dúvida, mas alguns pontos, por exemplo, quando você botou ali que a justificativa do orçamento era com base no mercado, né? Se isso pode contar mais ou menos, né? Para quem for ver o projeto, né? E também a questão, se eu não me engano, acho que era que você botou lá semana, né? Certo. Se é embasado em algum local, se a gente tem que dar essa fonte da informação, né, para eles. Tá. Todos esses campos aqui do orçamento, eles são obrigatórios, tá? Inclusive, desculpa, eu até pulei um. Ó. Aqui, esse campo aqui, esse é o valor unitário, esse aqui, o valor total, ele é calculado automaticamente, é uma fórmula que já vem na planilha, certo? E eu me esqueci de falar desse aqui, desse campo aqui, tá? Que é a origem do recurso. Porque no projeto do FAC, você tem 3 tipos de recurso, pode ter a rubrica proveniente de 3 origens. Um é o próprio FAC, que é o padrão, né? Ou seja, a maioria das coisas que você vai, das rubricas, vão ser financiadas pelo próprio FAC. Cobrança de ingresso, imagina que algumas coisas do seu projeto, você vai financiar com a bilheteria do festival. Você pode dizer isso também, tá? Então, imagina o seguinte, você pegou o orçamento do FAC, saiu, colocando tudo, aí você diz, caramba, olha, cara, eu ainda preciso aqui eu sei lá, faltou dinheiro para eu colocar dois geradores aqui. Eu tenho um em cada dia, mas, pô, vai ter um show pesado aqui, um equipamento pesado. Eu quero um gerador aqui extra, de backup, ou para dar suporte. Eu posso dizer que vai ser com a grana da bilheteria que eu vou financiar esses 2 geradores extras, beleza? E recurso financeiro de outras fontes. Vou dar um exemplo. Eu tenho um projeto que a gente apresentou para o FAC, e tem grana do FAC e tem grana do BRB, tá certo? Então, aqui eu digo que uma parte dessa rubrica aqui, dessa não, mas de outras rubricas aqui, essa vai ser financiada pelo FAC, de outra rubrica é financiado pelo BRB. Eu posso, por exemplo, ir lá pedir grana do BRB, um monte de coisa eu coloco aqui no FAC, e o BRB eu digo assim, olha, eu quero grana para compor esse projeto aqui, para os geradores, para mais divulgação, ou seja, para uma série de outras coisas que eu posso definir no meu projeto, né? A gente já fez um projeto do BRB, com dinheiro do BRB, por exemplo, que a gente tinha que executar uma obra do Vila Lobos, né? Que ele precisava de toda uma orquestra, a gente teve que fazer parceria com a Orquestra Sinfônica, né, a Secretaria de Cultura. A gente tinha a Orquestra Sinfônica, e a gente, além da Orquestra Sinfônica, a gente precisava mais de 18 músicos. A gente foi lá e disse, BRB, olha só, a gente está precisando mais de 18 músicos aqui para esse projeto, realizar o projeto. Beleza? Beleza? Foi aprovado, bacaninha, BRB deu a grana, e a gente complementou. Então, essas são as possibilidades, tá? Então, vamos lá, para a dúvida do
do Marx. É o seguinte, hoje, antigamente, Marx, existiam só 3 formas de você comprovar aqui a justificativa desse valor solicitado. Uma era essa bendita tabela FGV, né? Eu digo bendita, sabe aquela... Ixi, Maria, peraí, só um pouquinho. Só um minuto, gente, por gentileza aqui. Peraí, só um pouquinho. Gente, desculpa, é que a minha esposa tinha dado a chave para minha filha subir aqui, ela tinha que ter resolvido um negócio, foi resolver um negócio fora. Aí quando voltou, estava de fora e minha filha lá sem escutar nada. Perdão. Então, vamos voltar aqui, vou retomar o raciocínio. Então, antigamente, você só tinha no FAQ 3 formas de
justificar os preços, tá? Um era a tabela FGV, que eu já mostrei para vocês. A outra era orçamento. Então, tudo que não estava na tabela FGV, você tinha que ir atrás de orçamento. Hoje, você pode continuar fazendo. Tem coisas que a gente faz também, né? Por exemplo, uma coisa que é muito comum a gente fazer, passagem aérea, né? A gente vai lá e faz consultas nos sites. Hoje em dia, você tem sites agregadores, né? Como Decolar, Kayak, Submarino. São válidos, você pode colocar de acordo com pesquisas nos sites especializados. E se você quiser, até coloca lá, Kayak e tudo mais. Se o cara quiser, ele vai entrar lá e vai fazer a pesquisa para comprovar que aquele valor está correto. E a terceira alternativa, que também é válido, tá certo? É você dizer que, por exemplo, imagina só o seguinte, isso na área de vocês é uma coisa muito comum, inclusive, né? É você ter aquele profissional, aquele rapper que você quer trazer, aquele músico que você quer trazer, que ele já tem o cachê dele. Ele já te diz, não é aquela coisa de, olha, meu projeto tem aqui 5 mil de cachê para você. Aí o cara diz, ok, muito obrigado, mas quando você tiver 10 mil, quando você tiver 20 mil aqui, aí a gente conversa, aí você me convida, né? Porque ele já formou preço, ele já consegue, é um profissional que já dá preço para o mercado. Aí, nesse caso, né, você pode também pedir para ele te enviar notas ou contratos que mostrem que ele já foi contratado por aquele valor, né? Então, isso daí também é aceito. E hoje é muito aceito também esses preços praticados pelo mercado. Por que é aceito? Porque o FAQ, antes, como eu disse, só existiam essas 3 possibilidades. Agora, o FAQ diz o seguinte, que para avaliação das rubricas, vai valer, além das tabelas de referência, vai valer a experiência do analista. Então, assim, eu já tive nos últimos tempos, né? Nos últimos 2 anos, eu já tive coisa assim, coloco lá, está dentro dos limites da tabela FGV, e o analista faz uma crítica dizendo que aquele valor está mais alto ou está mais baixo do que o mercado. Então, Max, respondendo a sua pergunta, esse preços praticados pelo mercado, ele passou a ter, vamos dizer assim, validade, ou passou a ter, a ganhar força, porque se a tabela já não é mais uma referência tão ali segura, né? Não é mais tão... Como é que eu posso dizer? Tão rigorosa, né? Tão limitante assim. Aí você vai da experiência do analista. Aí, então, ok, eu posso colocar que é preços do mercado. Eu não gosto de colocar no projeto de cima a baixo, é preço do mercado, preço do mercado. Outra coisa que você pode colocar, por exemplo, preços praticados em projetos anteriores. Anteriores, né? Que é mais ou menos uma coisa como você dizer assim, você pegou, o mercado que contrata diretamente, né? Ali o cara vai estar contratando o show da sua banda, o seu show ele está contratando. Beleza, ele está pagando X. E é o mercado como um todo. O mercado tem a contratação direta e tem as contratações que estão sendo feitas por meio de projeto. Então, é como você dizer assim, olha, uma parte do mercado, os preços são regulados pelos projetos do FAQ ali, né? Então, é um subgrupo do que está lá no mercado. O mercado é tudo, incluindo os projetos do FAQ. Então, eu posso dizer que preços praticados em projetos anteriores. Por exemplo, no caso do Rivas, da Jane, a gente tem vários projetos já. Tem mais ou menos uma ideia do valor do trabalho deles e tudo mais, né? É claro que você sempre procura, sempre tem uma margem, você procura remunerar melhor os profissionais, né? Principalmente o artístico, né? É cobrado isso hoje. Então,
Você também pode colocar isso aqui, beleza? E qual foi a sua outra dúvida? Foi A como a quantidade? gente chega na questão da se é semana, Ah, diária, né? semana. Tá. Então, beleza. Então, por que que é semana, né? Porque você tem alguns serviços, né? Que um tipo de unidade é um pouquinho melhor para identificar o que está sendo feito ou o consumo daquele recurso. Por quê? Imagina aqui o imagina que você tem um produtor, né, que ele não vai trabalhar necessariamente aquele período todo, né? Ou, como, por exemplo, o trabalho ali que o trabalho do... Vamos aqui no cronograma aqui. Identidade visual. Só te avisar que eu acho que não está espelhando a tela. Opa! Jumento sem asa. Peraí, só um pouquinho. Vou fazer uma manobra aqui. Só um minuto. Gente, estou administrando o caos hoje aqui, tá? Só. Então, no caso do produtor, né? Ai, caramba! O que não está aí? Beleza, acho que foi agora. Foi, pronto. Tá. Então, no caso do produtor, aí eu estou pensando o seguinte: olha, neste caso aqui, eu estou dizendo assim, ele está trabalhando, né, o período todo, a pessoa que mais trabalha nesse período aqui, certo? Mas alguns outros, por exemplo, quando eu chegar no curador, é menos. Eu poderia até colocar mês nele aqui, mas olha uma coisa aqui, nesse caso aqui, olha, eu não tenho aqui no mês 4, acontece um negócio quebrado aqui, olha, tá vendo? Ele trabalha, eu posso dizer assim, 0,25% do mês. Para eu colocar aqui no orçamento, eu teria que colocar, se eu fosse transcrever isso para mês, por exemplo, olha, eu teria 2, 3 meses, 0,25. Por que 0,25? Porque dividi um mês em 4 semanas, certo? Então, eu teria 3,25
Aí, só por facilidade, 3,25 aqui é mês, né? E aí eu teria que colocar aqui os 2.000 por... Dá no mesmo, tá vendo? 2.000 por mês, né? Porque estava 500, são 4 semanas, ok? Tá claro? Porque eu coloquei 2.000 Sim, aqui? sim. Sim, sim. Tá. Então fica um negócio quebrado. Então, assim, se eu tenho ali de repente certinho, aqui é só uma opção, viu, gente? É só uma opção. Como ele tem aqui uma fração, então eu faço a opção pelo que é mais fácil, vamos dizer assim, a linguagem mais fácil aqui. Então, eu vou voltar aqui, ó, semana, vou dizer que são 13 semanas e 500. Deu no mesmo os 6.500. Então, aqui foi uma opção. Quando eu uso a tabela FGV, mas assim, aí deixa eu até te explicar, porque tem lógica também aqui dentro da tabela, que eu vou procurar aqui na tabela, na tal da tabela FGV, produtor executivo. Cheguei nele, olha, ele calculado por semana também, o trabalho dele por semana. Ah, justo, justo. Na tabela. Então, assim, eu tenho essa referência de semana, mas não haveria problema nenhum de você fazer um outro tipo de anotação aqui, dizer que é por mês e definir qual é o valor dele por mês. Tá bom? No caso, justamente assim, essa minha escolha, ela pontuaria mais ou menos no final? Não, 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 não. né? Provavelmente não. Tá? O que vai pontuar mais ou menos é a clareza. Inclusive, eu prefiro, nesse caso, eu acho que está mais claro para mim quanto tempo ele está trabalhando, porque olha só, eu tenho no cronograma aqui, eu até estou afirmando que ele vai trabalhar esses 13 meses, mas pode ser que ele não trabalhe, né? Pode ser que nesse período aqui ele trabalhe metade desse período aqui, não tem problema. Eu vou dizer aqui que ele só trabalhou 7 semanas nesse período. O período todo aqui dentro do cronograma é esse para pré-produção. Mas eu estou dizendo que desse período só trabalhou 7 semanas. É possível também, né? Seria assim, se é isso que está acontecendo de fato, né? Aqui não, eu estou pressupondo que ele está trabalhando direto. Então fica mais fácil às vezes para você dimensionar esse carinha aqui, certo? Porque aí eu vou chegar, inclusive, opa. Eu vou pegar aqui esse carinha, inclusive, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou copiar e colar até ele aqui, só para... Vou colocar ele aqui na frente, certo? Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu sei que ele tem uma atividade, eu vou renumerar isso aqui depois. Eu sei que ele tem uma atividade também na produção, olha. Ele está no cronograma, ó. Na produção, ele está fazendo o festival, né? Lá na produção. Então, ó, aqui eu só tenho uma semana ele, ok? E eu vou dizer que esse cara aqui, ele também aparece na pós-produção, coordenando o fechamento, os últimos pagamentos, tá certo? E também participando da elaboração. Então, eu tenho 2 semanas da elaboração também. Então, eu vou pegar, vou copiar esse carinha aqui, vou botar lá para frente. Olha, eu ainda não tenho rubrica nenhuma, vou ter um monte de outras rubricas aqui, beleza? Mas, por enquanto, eu estou cuidando só da rubrica do produtor executivo, tá? E eu vou colocar aqui que são 2 semanas, só que ele está agora aqui, ó, na pós-produção, ok? Na pós-produção. Deixa eu renumerar logo isso aqui, para não ter confusão. Então, esse cara aqui na pós-produção. Aí, um negócio importante para dar clareza é o seguinte. Aqui, olha, ele aqui coordenou as equipes, essa coisa. Chegou na última, ele tem o quê? Ele tem que coordenar a logística dos fornecedores de serviço, ele tem que se relacionar com os músicos convidados,
ele tem que acompanhar a montagem da estrutura, ele tem que tem o que mais? Ele tem que atender, por exemplo, ele tem que atender, ele não é o dono do projeto, atender as demandas da imprensa, ok? Ele está lá, da entrevista, chegou lá, e aí, como é que está o seu festival? Beleza, beleza, tá? Então, e assim por diante, né? Então, a mesma coisa, produtor executivo, só que ele está na produção, só que ele realizou funções diferentes, né? O trabalho dele modificou um pouco, né? Ele é proponente, é outro na semana e o valor, o mesmo valor, tá? E aqui no final, o que ele vai fazer, né? Realizar os últimos pagamentos, supervisionar a repercussão do festival e aprovar aprovar e entregar o relatório final para o FAC. Olha só. Então, quando você faz essas descrições, olha, o que você está dizendo para o analista lá, a analista? Eu disse, pô, eu sei o que esse cara está fazendo em cada etapa, né? Ou seja, você está transmitindo, é como você dizer, olha, eu sei qual é o papel desse cara em cada momento do projeto, olha, está batendo direitinho os tempos do trabalho dele com o meu cronograma. Por quê, gente? Uma das coisas, eu falei para vocês que é o seguinte, o que mais reprova projeto é falta de coerência. Você falar uma coisa num canto e depois falar uma coisa diferente na outra. Então, por isso que eu me guio sempre para o cronograma, né? E aí, quando o analista vê assim, poxa, o que ele está falando aqui? Pô, o cara é produtor, é o proponente. Ok, ele está trabalhando o tempo todo. Opa, são 13 semanas aqui. Mas aonde? Na pré-produção. Beleza, aí ele vai ver lá, ó. Opa, na pré-produção, 13 semanas, ótimo. Né? Aí, o produtor executivo, e uma semana, por quê? Uai, porque aqui o festival aconteceu aqui, só durante a semana aqui. Na verdade, foi no final de semana, né? A escala do FAC é uma semana, não tem o que fazer. E no final, mais 2 semanas para fechar o projeto. Beleza, tranquilo, né? Então, está claro aqui que o que ele está fazendo em cada momento, e por isso, assim, quando você dá clareza a essa informação, né, você vai ver que você está evitando erros e o analista vai se sentir muito mais tranquilo, né, porque o seu projeto está mais amarradinho, né? Alguma dúvida aqui, gente, no que eu fiz aqui? Lembrando, eu só estou tratando só tratei por enquanto do produtor executivo, porque ele está trabalhando o tempo todo. Vamos ter rubricas que a gente vai ver aqui, só está trabalhando num pedaço, tá certo? Do projeto. Mas beleza até aqui? Beleza. Se tiver dúvida, pode mandar aí. Aqui tá safe. Tá? Show de bola, entendendo. Então, vamos lá. Vamos pegar, então, um outro recurso aqui, olha. Atrações, produtor, até para ficar mais fácil aqui. Vamos pegar alguma coisa aqui da comunicação aqui, ó. O designer, tá? O web designer, gestão de mídias sociais, cinegrafista, ok? Para a gente já começar a matar essa história aqui. Depois a gente complementa, só para a gente ir vendo as diferenças de algumas rubricas. Então, eu vou pegar o designer. O designer por quê? Porque ele começa tudo com ele ali em relação à parte da imagem do projeto, né? Então, olha só. Designer, né? Tá errado isso aqui, né, Adriano? Vamos melhorar esse negócio aqui.
Designer. Ok. Designer. Beleza. Aí, quais são as funções do designer? Vamos lá. Eu sei que o pessoal do rap gosta muito de fazer um desenhozinho aí, fazer umas tags. Como é que é? O que ele vai fazer? Vamos lá, galera? Ele vai trazer identidade visual pro projeto? Isso. Vai desenvolver a identidade visual do projeto. Vou colocar assim, 2 pontos. Ele é a primeira vez, né, que a gente está realizando esse festival, né? Padrões. Vamos gastar aqui o português, né? Padrões estéticos, logomarca, peças, logomarca, perfis, não, como é que fala das mídias sociais? Peças publicitárias, não, né? Também, né? Né? Peças publicitárias. O flyer está dentro disso, né? Flyers. Isso, peças publicitárias. Vamos lá. Flyers, sei lá, fotolegendas, quando você trata uma foto ali, né, que põe um textinho ali nelas, qualquer coisa assim. Banners, aqueles banners que às vezes a gente coloca de site, etc. aqui, né? Então, ele produziu essa parada aqui, né? Vamos agora, por exemplo, vamos pegar agora ele na tabela FGV, né? Vamos dar uma consultada aqui, o designer, só para a gente utilizar essa fonte aqui. Designer. Web designer, não. Acho que não tem designer na tabela FGV. Tem designer júnior, e acho que tem pleno também, um negócio assim. Designer pleno, pronto. Então, olha só, designer pleno. Então, vou dizer que ele é um designer pleno, certo? Agora, esse meu designer aqui é um designer pleno. Então, no caso da tabela FGV, ó, no caso da tabela FGV, aí ela tem o seguinte, designer pleno. Aí ela tem um código. E aí, como é que eu faço referência à tabela FGV nesse caso? Aí eu coloco tabela FGV, vou até colar aqui, tabela FGV, código 50. Aí, outras tabelas têm outras formas de você fazer a referência, beleza? Aqui, no caso da tabela FGV, né, ela é fácil porque ela apresenta um código, tá? E o código dela é 50, tá? Aí eu tenho que a unidade desse cara é mês. E o máximo que eu posso pagar nele no mês é 4.300 e cocadinha, tá? Então, vamos lá. Então, é proponente? Não, não é proponente, tá? Então, são terceiros, né? Qual o trabalho que ele vai desenvolver? Olha só, elaboração não é, despesa administrativa não é, tem divulgação, ele é o cara que vai trabalhar na divulgação. O que fala na tabela FGV lá? Que ele trabalha mês, né? Agora, vamos pegar então, deixa eu fechar isso aqui. Vamos pegar, ele trabalhou um mês. Ele trabalha um mês, esse designer, vamos lá no cronograma. O cronograma é o nosso pai e nossa mãe nessa hora aqui, olha. Tá certo? Ele está aqui, identidade, elaboração da identidade visual. Olha só, ele trabalhou aqui, ó, 2 semanas. Certo? Aí, ó, aí acontece, tá vendo, assim, que a tabela ali, ela tem uma coisa assim, olha, o designer aqui, ele trabalhou menos de um mês, ele trabalhou metade de um mês. Ele trabalhou metade de um mês, nesse caso aqui. E a tabela definiu, inclusive, um limite de 4.000 e cocadinha lá para ele, certo? Então, eu posso
colocar aqui que ele, na verdade, trabalhou metade de um mês, porque agora a unidade, se eu resolvi usar a tabela, tá? Então, o que acontece? A tabela me obriga a usar a unidade, que é mês, e quanto tempo lá no meu cronograma eu estou dizendo aqui? Que ele foi utilizado aqui metade de um mês, que são 2 semanas, nesse caso aqui, certo? E eu vou colocar aqui, eu sei que o limite dele é até R$ 4.000, né? Eu vou colocar aqui limite de R$ 4.000. Agora, pessoal, é o seguinte, isso daqui, se você pegar, esse que é o problema que eu falei da tabela FGV, ela está desatualizada em vários aspectos, na verdade. Por quê? Você não contrata, não é que você não possa contratar um designer mês, né? Se você tem uma empresa, inclusive, você tem uma empresa que produz isso daí, produz esse serviço. Claro, você pode contratar o cara por um mês lá, um mês, 2, você está, na verdade, contratando ele continuamente, né? Mas, geralmente, isso daqui, se eu fosse, quando a gente vai ao mercado, né? Geralmente a gente diz, olha, eu quero desenvolver tais e tais produtos. O que é? Eu tenho aqui os banners, os perfis das mídias sociais, eu tenho aqui uma logomarca, e aí o cara vai te dizer, isso é serviço, né? Ele vai te entregar um serviço. Então, muito provavelmente, aqui, se eu partir, por exemplo, para preços praticados pelo mercado, ou seja, sendo mais realista, eu continuo. Terceira divulgação, mês. Não é mês. É serviço que esse cara fez. E eu vou dizer que é Por que é um serviço? Porque eu não vou ficar picando, né? Essa história aí. Não, eu contratei um conjunto de serviços aqui e o meu valor aqui foi 4.000 para esse conjunto de serviços. Tá certo? Mas, então, assim, eu posso, mais uma vez eu digo, posso trabalhar com os valores aqui se eu trabalhar com os valores de mercado aqui, fica muito mais fácil para mim quantificar esse trabalho aqui, porque da forma que está na tabela é meio irreal, né? Ó, esse designer, vocês vão ver o seguinte, ele tem uma particularidade. Ele existe aqui na pré-produção, né? E, a priori, o trabalho dele, vamos voltar ao cronograma, ele fez todo aqui, ó. Eu posso até dizer mais, olha, que eu tenho as peças de divulgação aqui, ó. Na verdade, eu posso colocar um mês, agora que eu estou me tocando, ó. Ele trabalhou aqui e trabalhou nas peças de divulgação, então voltar. Vocês aí não me atentaram aqui, ó. Um mês, ele trabalhou direitinho um mês. Terminou aqui o trabalho dele. Vamos supor que terminou o trabalho dele um mês aqui. Ele não aparece aqui, ó, nesse momento aqui. Ele pode até trabalhar, na verdade, ó, ele pode até estar trabalhando aqui também, né? Ele fez as peças iniciais, né? Mas pintou mais peça para divulgação aqui nesse período. Vamos colocar mais coisa aqui para ele, que ele trabalhou 2 meses aqui. Tá? Mas aí, quando chegar lá na produção, esse cara aqui não existe mais. Ele já despachou o que ele tinha despachado de serviço. Ok? Vamos lá. Outro carinha aqui que vai trabalhar nessa pré-produção. Nós vamos fazer um teaser, não é isso? Então, nós vamos contratar o quê? Não, peraí, calma. Nós temos aqui o web designer também. Web designer. Que eu vou ser simples aqui. Para elaborar o site do festival. Ok? Eu vou na tabela FGV de novo, que aparece ali o web designer, né? Web designer. O código dele é 130, ele é mês. Aí, olha só, isso é o preço original. Aqui esse é o preço corrigido, tá? Então, imagina o seguinte,
é difícil, né? Acho que o Ravel teve até problema com essa questão aí de valores, né, para a elaboração do site. A gente colocou lá, um projeto apertado e tal, então se virou, né? Mas é um valor que, dependendo do site, pode ser um valor pequeno, mas é o que está na tabela. Vamos seguir a tabela nesse item aqui também, né? Depois a gente se liberta dessa tabela. Então, vamos lá. Web Design, tabela FGV, o código é 130, é terceiros, também é divulgação, ok? E a tabela diz o quê? Que é mês também, vai trabalhar um mês. Certo? E ela nos permite gastar até 2.800 com o site. Pronto, beleza. Vou aqui dar uma corridinha aqui. Vamos, cinegrafista. Certo? Ele para captação das imagens do teaser inicial de divulgação. E isso. E dos teasers de os teasers inicial de divulgação da seleção pela internet e do evento final. Ou seja, você quer também gravar tem um cinegrafista que você gravou primeiro, de repente o MC Drindim falando, ei, galera, vai rolar e tal, não sei o quê, a seleção de rappers aqui e tal, não sei o quê, você gravou um teaser inicial. Depois você grava de novo. E aí, galera, o MC Drindim, alguns outros convidados, até o pessoal que de repente foi selecionar. E aí, galera, olha aqui quem está comigo e tal. Vocês vão fazer 2 vídeos nesse processo aqui, mais produzidos, além daqueles vídeos mais rápidos e tudo mais. Aqui, eu estou dizendo o seguinte, olha só. Esse cara aqui. Eu vou esquecer da tabela FGV, porque se eu for na tabela FGV de novo, olha só, vamos ver como é que é cinegrafista lá. Cinegrafista. Ó, ele está por semana, né? Eu não contrato cinegrafista por semana. Essa é uma rubrica já chata de você utilizar a tabela, né? Então, aqui eu vou colocar, ó, preços praticados pelo mercado. Terceiros, divulgação. E aí, o que é o que o mercado pratica? Diária. O que é diária é o que o mercado pratica no caso de cinegrafista, geralmente. Você contrata a diária. E eu vou fazer 2 tiros, eu vou ter 2 dias desse carinha aqui. E vou dizer que eu vou pagar ele R$800. Então, beleza. Em que momento nós estamos falando desse cara aqui? Nós estamos falando na pré-produção, na produção dos teasers, certo? E, ó, agora, eu vou levar ele também para cá, olha, para a produção, beleza? Então, ó, captação da imagem dos 2 dias de festival, ok? Preço praticado no mercado, também, coincidentemente, são 2 dias, que o meu festival, a gente definiu aqui, né? Olha lá, como a gente definiu o festival, ó. Dados do projeto. É um festival em 2 dias, sendo que em cada dia ocorrerão 4 espetáculos. Então, eu tenho aqui o cinegrafista, certo? Captando os dias de festival, tá certo? Com diária, 2 dias, 800, né? Então, ele entrou aqui na produção, fazendo os teasers, e entrou aqui também na pré-produção e entrou na produção, aqui captando as imagens. Beleza? Tá ok aí, gente? Sim, sim, sim. Tá. Aí eu tenho aqui, olha, eu não produzi o teaser aqui, né? Eu não tenho que produzir esse teaser. Então, esse cara aqui, eu vou dizer também que eu preciso aqui de quê? Do editor de vídeo, né? Editor de vídeo para quê?
para edição das imagens dos teasers. Esse cara também, se eu for lá na tabela FGV, vai ter uma coisinha lá e tal, não sei o quê. E agora eu vou dizer assim, olha, preço praticado no mercado também, terceiro, ele também é alguém da divulgação, e só que geralmente você contrata aqui nem por dia nem nada, é serviço mesmo. Eu quero dizer, olha, eu vou cobrar por cada teaser que for produzir aqui, são diferentes momentos, eu vou cobrar aqui R$ 2.000. Ou eu posso até dizer assim também, ó, são 2 momentos diferentes, são 2 serviços que eu vou contratar, e cada um desses serviços vai cobrar R$ 1.000. Cada ele vai fazer a edição do que. Não, mas ele é brother nosso, né, cara? Ele vai cobrar R$ 800, que ele pegou aqui a diagramação, a captação também, e tudo mais. Então, ele fechou aqui em 3.200 pelos esses 2 teasers, tá? Aqui um negócio muito legal, gente, é a gente começar a ver a coisa de acessibilidade, tá? Por quê? Porque acho que vocês viram, né? Aí no Ravel, tem lá o vídeo da Bárbara, né? Acho que foi a Bárbara que fez, né? Fazendo a tradução em Libras, né? Tem legenda, né? Então, isso a gente precisa agora, o FAQ está cada vez mais exigente em relação a essa coisa de acessibilidade. Então, eu tenho tradução em Libras, eu posso ter... eu não tenho lá no recurso, ó. Tradução em Libras para calma. Tradução em Libras, pré-produção também, né? Para onde? Para os 2 teasers de divulgação. Aí, olha, aqui, por exemplo, também o FAQ hoje entende que isso é custo de divulgação, também, tá? E aí, olha só como é que a gente vai quantificar isso aí. Esse, por exemplo, é um caso onde você tem... eu me esqueci de falar disso, que é custo importante. Algumas categorias, elas podem ter tabelas de preço daquela prestação de serviço. Então, os jornalistas têm as tabelas salariais deles, os tradutores, no caso, têm tabelas salariais deles. Vamos dar uma olhadinha, olha, tem o Sintrat. Cadê, gente? Sim. É porque eu não coloquei aqui. Sintrat. Sindicato Nacional dos Tradutores. Sintra, na verdade. Sintra. Olha só. Então, tá vendo? Olha, eles têm o Sindicato Nacional dos Tradutores. E eles têm uma... Cadê a tabelinha deles? Valores de referência. Olha. Tradução e versão. É claro que aqui tem muito de coisa de inglês, né? De tradução em línguas, né? Mas tradução de multimídia, olha. Aí você tem transcrição de áudio, que não é o caso, é pegar um áudio e transcrever, né? Aí você tem filmes para cinema, vídeos para televisão, ou em geral. Olha só, tem uma tabelinha. Tradução para legendas com roteiro original completo, tá? Então, ela está cobrando aqui cobra-se no mínimo 15 minutos, beleza? Então, ele está dizendo sem roteiro original, então, tradução para legendas sem roteiro original. Então, eu vou copiar isso daqui, tá certo? E vou dizer aqui que eu vou detalhar isso daqui, porque está de acordo com a tabela, certo? O tabela FGV, não.
tabela do Sindicato dos Tradutores. Então, ó, eu estou justificando que é a tabela do sindicato. E como é que é serviço? Olha como é que ele cobra aqui, olha, né? Por minuto, olha só, por minuto de projeção, diálogos ou narração. Então, ele está dizendo assim, a unidade, olha aqui, que ele deu a unidade, ó, por minuto. Então, aqui, ó, eu já vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, minuto. Eu já sei, já me deu a tabela, ó, minuto, tá? E ele está dizendo, cobre-se no mínimo 15 minutos. Então, eu sei que, mesmo que eu tenha um minuto, eu tenho que multiplicar isso por 15, tá certo? 33 vezes 3 vezes 15. Então, eu vou colocar até essa forma aqui, ó. 33 vezes 13 vezes 15 minutos. Então, olha só. Aqui, claro, a gente negocia, né? Porque isso daqui se tornaria um projeto impraticável. Mas eu tenho mais ou menos um minuto, 2 teasers ali de 30 segundos, né? Eu vou até colocar 2 teasers de 30 segundos cada. Ok? Então, vou sendo bem realista aqui, geralmente a galera aqui, quando muito, cobra metade disso daqui, né? Para fazer esse trabalho aqui, né? Então, a gente pode utilizar a tabela do Sintrate, você pode fazer, como a gente faz muito, às vezes, uma negociação já com um profissional, fazendo o compromisso que incluí-lo na ficha técnica e assim por diante, né? Então, essa é uma prática comum na hora que que é, no final das contas, você ir ao mercado e também fazer consultas, né? Sobre isso, tá? Então, aqui eu tenho os meus vídeos, eu tenho aqui já com legenda, né? Eu posso ter janela de libras, né? Também, que eu vou precisar do tradutor. Eu posso ter um vídeo com audiodescrição, que ele começa a ficar até um pouquinho mais caro, esses valores, tá? Mas o que importa é vocês verem o seguinte, olha, tem coisa que eu posso lidar como experiências minhas próprias, posso utilizar a tabela FGV, preços praticados no mercado, tabelas outras de referência de categoria também podem entrar, tá? Mas vocês veem que aí a gente já começa a ir montando aos poucos, né? Tanto as ações de produção como de pós-produção e aí, assim, vou aproveitar para, assim, a gente está já chegando no nosso tempo, para falar um pouco sobre esse cabeçalho aqui, tá? Depois a gente complementa essa parte do orçamento. Vamos aos poucos fechando o nosso orçamento. Mas eu quero mostrar que o FAQ, ele define alguns limites. Está pequeno aí? Deixa eu aumentar aqui. Ele define limites que você tem que seguir. Então, por exemplo, gasto com divulgação tem que ser entre 5% e 20%. Limite de gasto com despesas administrativas, 15%. Gasto com elaboração do projeto, até 5%. E recursos destinados ao proponente, ele não pode passar de 30% ou R$45 mil, tá? Então, você, proponente ali do projeto, você não pode... Desculpa, se o projeto é R$100 mil, você não pode ganhar mais do que R$30 mil naquele projeto. Se você fizer isso, vai ter a rubrica glosada, ou seja, você coloca, mas não leva, tá certo? A elaboração, já tinha até falado, é até 5%. Despesas administrativas, 15%. Também, se você estourar esse limite. O que é despesa administrativa? Por exemplo, os profissionais que fazem, profissionais ou empresa que fazem a gestão, como é o nosso caso, despesa de material corrente, eventualmente despesas de taxa,
por exemplo, no caso de vocês, pode haver, por exemplo, CAD, né? Também é despesa administrativa, taxas de uso do uso público, né? O contador, né? Se você precisar, eventualmente, advogado, né? É uma excepcionalidade, né? Mas, se você precisar, vai ter que colocar nessas despesas administrativas. Só pode ir até 15%, tá? Divulgação você não pode fazer menos de 5% e não pode colocar mais de 20%, no caso da divulgação, né? Então, você tem que ter esse cuidado. Você pode ver até aqui, olha só, que está em vermelho, né? A planilha geralmente alerta aqui, mas o que é importante você ter sempre esse valor na cabeça para conferir. Sei lá, por algum motivo não perdeu aqui a formatação, essa coisa toda, você tem que saber e estar ligado quando você olhar, por exemplo, pô, estou aqui com 22%. Opa, eu vou ser glosado. Eles vão cortar esse dinheiro, né? E aqui você tem que estar ligado. Então, olha só, aqui estourou, né? Por que estourou? Porque a gente ainda não complementou, né, o nosso orçamento, tá? Quando a gente complementar, for colocando os itens, como isso aqui é uma coisa relativa ao total, né? Olha só, por enquanto a gente só colocou 23 mil no nosso projeto, né? E, nesse caso aqui, então, está muito alta ainda a divulgação. A gente não precisa se preocupar por enquanto, por quê? Porque a gente ainda vai lançar outros itens. Beleza, galera? Hoje, eu acho que, por enquanto, é isso aí, mas, assim, eu não vou encerrar agora, não. Vou perguntar se tem alguma dúvida. Dúvidas? Bom, eu tô tranquilão aqui. Realmente bem, achei assim, tudo que você falou bem explicado e eu consegui absorver bastante as ideias, eu anotei aqui também. Então, da minha parte, tá bem tranquilo. Legal. Não, daqui também. Tô bem tranquilão. Tirei vários prints. Fui Legal. anotando tudo aqui também. Viu, gente? Assim, e aí tem uma coisa, por isso que eu insisto muito nesse negócio, tipo assim, cara, manda o projeto, sabe? Porque é na prática que você vai exercitar esse negócio, sabe? Não tem outro jeito, não. É você fazer, pô, ter os problemas e tudo, porque realmente você vê, não tem muito segredo o negócio. Se você repassa na sua cabeça muita coisa do que você viveu, do que vocês viveram, aqui, assim, né? Não sei qual é a experiência, eu sei que o Max acompanha mais algumas produções, eu não sei, no caso de vocês, se vocês têm mais, mas geralmente, assim, quem faz cultura faz, né, no geral, assim, faz um monte de coisa, né? Então, se vocês lembrarem, assim, de festivais que vocês mesmos ajudaram, paradas que vocês organizaram, uma produçãozinha lá de parceiro, produções suas mesmo, que você resolveu fazer, vamos fazer um show aí, final de semana, dar uma agitada na galera aqui, da quebrada e tudo mais, você vai lembrar que você tem um monte de coisa que você fez, né? E que o que você precisa fazer? Você precisa traduzir isso para cá, né? Mas é o que você já fez, é a sua experiência, né? Um cuidado que eu acho importante tomar, gente, eu conto sempre essa história que eu chamo assim o paradigma do Zequinha. Isso é real, tá? Isso é uma história real que aconteceu em São Sebastião em 2015. Tem um cara lá muito legal e a família toda dele é envolvida com arte e cultura. É o Paulo Dagomé, tá? Parceiro nosso, assim, de trocar muita ideia, é um cara muito ativo na cultura de São Sebastião. E a gente ministrou um curso lá e boa parte da família dele estava fazendo o curso, inclusive um garoto, que era o Zequinha, de 13 anos, agora já é um grangazá. E aí a gente deu um exercício lá de fazer um orçamento de 15 mil reais. E aí, beleza. Deu exercício, cada um fez, tal, no dia seguinte. E aí,
Vamos apresentar? Vamos. Zequinha, seu orçamento, Zequinha. Aí o Zequinha chegou lá e disse, quanto é que deu o seu orçamento? R$300. Pô, Zequinha, você tinha disponibilidade de R$15.000 e fez um orçamento de 300. Por quê, Zequinha? Como é que é essa? O que é o seu projeto, afinal de contas? Ah, é um cardápio cultural. Eu digo, como é que funciona, Zequinha, o seu projeto? Esse não é o seguinte, eu vou fazer, eu vou aos restaurantes, aos bares, tá certo? E aí vou imprimir, tipo um cardápio mesmo, com várias poesias minhas, né? Ele compunha já poesia naquela época, né? E aí vou chegar nas mesas e vou dizer assim, ó, tá aqui o cardápio, escolhe uma poesia, eu declamo a poesia ali. Pô, super lindinho o projeto, né? Para um cara de 13 anos, assim, achei super bacana, assim, fiquei emocionado, assim, com a iniciativa dele. Mas eu perguntei, Zequinha, você tinha 15 mil, por que você usou só 300? Aí o Zequinha me contou, não, porque é o seguinte, o que eu preciso é de comprar tecido para fazer uma roupinha legal, a caráter, tá certo? Como tipo um garçom, um negócio desse tipo, mais becado, né? Preciso da impressão lá e tal, e plastificar o cardápio que ele queria fazer ali, e preciso de não sei o que mais. Mas, Zequinha, você não vai divulgar, não tem site. Aí ele me disse assim, olha, mas o site meu irmão faz. A outra minha irmã é designer, ela vai criar a identidade visual. Para ir para os locais, o meu pai vai. A minha mãe costura a minha roupa. Então, eu criei isso aqui, na minha cabeça, é o paradigma do Zequinha. E ele me ajuda a ver, por exemplo, e nas aulas, essa ideia dele, do Zequinha. Por quê? Porque a gente que faz produção, às vezes, porque quer fazer, porque a gente precisa de fazer arte, vocês precisam cantar, ir atrás do público de vocês. Às vezes, você é o cara que faz o transporte, você é o holding, você é o cara que faz a montagem, você é o cara que faz a divulgação, você é o cara que toca, né? Depois desmonta, você é o cara que, enfim. Então, o que acontece? Quando a gente tem um recurso, seja do FAC ou de qualquer outra fonte de financiamento, né, a gente tem que pegar e dividir isso daí, contratar gente mesmo e fazer o que a gente sabe fazer de melhor. Se você é o rapper, é cantar. Se você é o produtor, é organizar a parada, né? Dividir tarefas para que o seu projetinho fique redondo. Porque tem um papel, uma categoria, vamos dizer assim, que a gente usa em projeto, também no Projetês, que chama sobrecarga. Então, imagina que você voltou àquela história de ser o cara que faz tudo e vai ser remunerado por isso. O analista vai olhar e dizer, pô, mas esse cara está fazendo transporte, ele está fazendo montagem, ele é o hold, ele é o cara que faz a comunicação. Então, tem um conceito aí que chama sobrecarga. E aí o analista olha e vai dizer, pô, ele não vai dar conta de fazer isso aqui, né? Então, é para isso que a gente tem recurso público ou, eventualmente, recurso privado, né? É para delegar, é para contratar, é para contratar as pessoas que fazem bem nas suas respectivas áreas. Beleza, galera? Beleza, muito bom mesmo, Adriano. Tá. Então é isso. Por hoje. Ah, legal. Então, por hoje é só. Eu vou fazer o seguinte: aqui, para a gente não. Amanhã a gente tem a nossa última aula, né? Então, eu vou assim: eu vou montar, vou terminar de fazer aqui esse orçamento. Amanhã a gente começa já com ele mais ou menos pronto, mas aí eu vou explicar cada um deles, porque a gente ainda tem um conteúdo os outros conteúdos que a gente precisa ver, beleza? Fechou. Beleza, fechou. Então tá. Show de bola. Tranquilo, belezinha. E aí eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá, gente? Claro, para vocês reverem e tal, tirarem dúvida e também cara, eu acho que eu não deixei por aqui, né? Eu até vou pedir para vocês, porque eu acho que fica mais fácil até se tiver aí o contato de vocês, cara.
para mandar as coisas, né? De repente, aliviei o Ravelzão também. Então, se vocês... Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou dar o meu contato e, de repente, vocês me mandam, então, o Ravelzão. Ravelzão, tá por aí, Ravelzão? Você manda o contato da galera, beleza? Beleza. Então tá, Ravel. Valeu. Então tá, gente. É isso. Boa noite para vocês e até amanhã, então. Valeu, gente. Boa noite aí, galera. pessoal. Valeu, obrigado, viu? Valeu, boa Valeu. noite, obrigado. Vamos que vamos. Vamos lá. Bora, bora.